Capítulo 7. Às 4 horas da madrugada de uma segunda-feira, ao final de setembro de 1970, o dia em que o julgamento de Abraham Wilson deveria começar, Jennifer despertou sentindo-se cansada, os olhos pesados, dormira mal, a mente povoada com sonhos do julgamento. Num dos sonhos, Robert de Silva levava-a para o banco das testemunhas e a interrogava a respeito de Michael Moretti. Cada vez que Jennifer tentava responder às perguntas, os jurados interrompiam-na com um coro: "Mentirosa! Mentirosa! Mentirosa!" Cada sonho era diferente, mas todos eram similares. No último, Abraham Wilson estava amarrado na cadeira elétrica. Quando se inclinava para consolá-lo, ele cuspia em sua cara. Jennifer despertou tremendo e foi-lhe impossível voltar a dormir. Ficou sentada numa poltrona até o amanhecer, observando o sol nascer. Estava nervosa demais para comer. Gostaria de ter conseguido dormir durante toda a noite. Gostaria que não estivesse tão tensa. Desejava que aquele dia já tivesse acabado. Enquanto tomava banho e se vestia, teve uma premonição de tragédia. Estava com todo o ânimo para se vestir de preto, mas escolheu um vestido verde, uma cópia de Chanel que comprara numa liquidação da Loehmans. Às 8h30, Jennifer Parker chegou ao edifício dos tribunais criminais, a fim de iniciar a defesa no caso de O Povo do estado de Nova York contra Abraham Wilson. Havia uma multidão diante da entrada e Jennifer pensou inicialmente que ocorrera um acidente. Avistou uma bateria de câmeras de televisão e microfones. E, antes mesmo de compreender direito o que estava acontecendo, foi cercada pelos repórteres. Um repórter disse: "Miss Parker, esta não é a sua primeira vez no tribunal? Desde que estragou o caso do promotor distrital contra Michael Moretti?" Ken Bailey avisara. Ela era a atração central e não o seu cliente. Os repórteres não estavam ali como observadores objetivos, eram como aves de rapina, e ela era a carniça. Uma jovem de jeans empurrou um microfone contra o rosto de Jennifer. "É verdade que o promotor distrital de Silva está a fim de liquidá-la?" Sem comentários. Jennifer começou a lutar para abrir caminho até a entrada do prédio. O promotor distrital deu uma declaração ontem à noite, dizendo que, na opinião dele, você não deveria ter permissão para exercer a advocacia nos tribunais de Nova York. Gostaria de dizer alguma coisa a respeito? Sem comentários. Jennifer estava quase chegando à entrada. No ano passado, o juiz Waldman tentou obter a sua exclusão da Ordem dos Advogados. Vai pedir que ele se declare incapacitado para presidir o... Jennifer estava dentro do prédio. O julgamento estava marcado para a sala 37. O corredor estava apinhado de pessoas tentando entrar, mas o tribunal já estava lotado. Havia no ar um clima de carnaval com um barulho intenso. Foram colocados bancos extras, reservados aos representantes da imprensa. De Silva cuidou de tudo, pensou Jennifer. Abraham Wilson estava sentado à mesa da defesa, pairando acima de todos os outros ao seu redor, como uma montanha maligna. Vestia um terno azul escuro, pequeno demais para ele. Camisa branca e gravata azul que Jennifer lhe comprara não ajudavam. Abraham Wilson parecia um horrendo assassino num terno azul escuro.
Ele podia muito bem estar usando as roupas da prisão, pensou Jennifer desanimada. Wilson corria os olhos pela sala do tribunal com uma expressão de desafio e fitava com raiva qualquer pessoa que se atrevesse a enfrentar seu olhar. Jennifer conhecia perfeitamente o seu cliente para compreender que a beligerância encobria o pavor dele. Mas o efeito que teria em todo mundo, inclusive no juiz e no júri, seria uma impressão de hostilidade e ódio. O homem imenso era uma ameaça. Iriam encará-lo como alguém a ser temido, alguém a ser destruído. Não havia qualquer vestígio simpático na personalidade de Abraham Wilson. Nada em sua aparência podia despertar alguma simpatia. Havia apenas aquele rosto horrendo, coberto de cicatrizes, com o nariz quebrado e dentes faltando. Aquele corpo enorme que incutia sempre o medo. Jennifer encaminhou-se para a mesa da defesa em que Abraham Wilson estava sentado e ocupou a cadeira ao lado dele. Bom dia, Abraham. Ele fitou-a e disse: pensei que não fosse aparecer. Jennifer lembrou-se de seu sonho, fitou os olhos pequenos e enviesados. Sabia que eu viria. Ele deu de ombros indiferente. Não faz diferença uma coisa ou outra. Eles vão acabar comigo, menina. Vão me condenar por homicídio e depois vão aprovar uma lei, tornando legal me ferver em óleo. E vão me ferver em óleo. Não vai ser um julgamento, vai ser um espetáculo. Espero que não tenha esquecido de trazer o seu saco de pipoca. Houve um rebuliço em torno da mesa da promotoria e Jennifer viu o promotor distrital de Silva ocupando seu lugar entre uma multidão de assistentes. Jennifer experimentou uma sensação de pânico. Um funcionário do tribunal ordenou: levantem-se todos. E o juiz Lawrence Waldman entrou na sala do tribunal. Ouçam todos, ouçam todos. Todas as pessoas que têm assuntos a tratar com a parte 37 deste tribunal, cheguem perto, deem sua atenção e serão ouvidas. O meritíssimo juiz Lawrence Waldman presidindo. O único que se recusou a levantar foi Abraham Wilson. Jennifer sussurrou-lhe pelo canto da boca: levante. Vá se danar, boneca. Eles vão ter de me agarrar para me pôr de pé. Jennifer pegou a mão imensa dele. Levante-se, Abraham, vamos vencê-los. Ele fitou-a por um longo momento e depois levantou-se lentamente, erguendo-se muito acima dela. O juiz Waldman ocupou seu lugar na bancada. Os espectadores tornaram a sentar. O funcionário entregou a agenda judicial ao juiz. O povo do estado de Nova York contra Abraham Wilson, acusado do homicídio de Raymond Thorpe. O instinto de Jennifer normalmente a levaria a preencher o júri com negros ao máximo possível, mas não tinha certeza se era o melhor, por causa da personalidade de Abraham Wilson. Os negros não consideravam Wilson como um deles. Era um renegado, um assassino, abre aspas, uma desgraça para a sua raça, fecha aspas. Poderiam condená-lo mais depressa do que os brancos fariam. Tudo o que Jennifer podia fazer era tentar afastar do júri os racistas mais óbvios. O problema era que os fanáticos não costumavam proclamar suas posições. Mantinham-se quietos em relação a seus preconceitos, esperando o momento de exercerem sua vingança. Ao final da tarde do segundo dia, Jennifer já esgotara as suas 10 rejeições compulsórias. Sentia que o seu interrogatório dos jurados
era desajeitado e constrangedor, enquanto de Silva se mostrava suave e hábil. Ele tinha a capacidade de deixar os jurados à vontade, insinuando-se na confiança deles, fazendo amizade. Como podia esquecer o excelente ator que de Silva é, pensou Jennifer. De Silva não exerceu seu direito de recusar jurados, até que Jennifer esgotou todas as suas rejeições. Ela não podia compreender por quê. E quando descobriu o motivo já era tarde demais. De Silva a enganara. Entre os últimos jurados em perspectiva a serem interrogados, havia um detetive particular, um gerente de banco e a mãe de um médico, todos do chamado establishment. Jennifer nada podia fazer agora para afastá-los do júri. O promotor distrital fora mais esperto. Robert de Silva levantou-se e começou a sua declaração inicial. Com permissão deste tribunal, ele virou-se para os jurados, e das senhoras e senhores do júri, gostaria em primeiro lugar de agradecer a todos por abrirem mão de seu valioso tempo para julgar este caso. Ele sorriu jovialmente. Sei perfeitamente como o serviço do júri pode ser um transtorno. Todos têm o seu trabalho para cuidar, famílias que exigem sua atenção. É como se ele fosse um deles, pensou Jennifer, o 13º jurado. Prometo que vou consumir o mínimo possível do tempo de todos. Este é um caso realmente muito simples. Aquele homem que está sentado ali é o réu Abraham Wilson. O réu é acusado pelo estado de Nova York de assassinar um companheiro na prisão de Sing Sing, Raymond Thorpe. Não há qualquer dúvida de que ele o matou. O réu confessou. A advogada de Mr. Wilson vai alegar legítima defesa. O promotor distrital virou-se para olhar o vulto imenso de Abraham Wilson. Os olhos dos jurados automaticamente acompanharam-no. Jennifer pôde perceber as reações nos rostos deles. Ela forçou-se a concentrar sua mente no que de Silva estava dizendo. Há alguns anos, 12 cidadãos, tenho certeza de que muito parecidos com vocês próprios, votaram para que Abraham Wilson fosse internado numa penitenciária. Por causa de certos detalhes técnicos, não tenho permissão para discutir aqui o crime que Abraham Wilson cometeu, mas posso lhes garantir que esse outro júri achou que trancafiar Abraham Wilson iria impedi-lo de cometer outros crimes. Mas, tragicamente, eles estavam enganados, pois mesmo na prisão, Abraham Wilson foi capaz de atacar, de matar, de satisfazer a sua sede de sangue. Sabemos agora, finalmente, que só há uma maneira de impedir Abraham Wilson de matar novamente. E esta maneira é executá-lo. Não vai devolver a vida de Raymond Thorpe, mas pode salvar as vidas de outros homens que poderiam de outra forma vir a se tornar vítimas do réu. De Silva aproximou-se do reservado do júri, fitando cada jurado nos olhos. Falei que este caso não vai lhes consumir muito tempo. Vou explicar-lhes por que falei isso. O réu, ali sentado, Abraham Wilson, assassinou um homem a sangue frio, confessou o crime. Mas, mesmo que não tivesse confessado, temos testemunhas que viram Abraham Wilson cometer este homicídio. Na verdade, mais de uma centena de testemunhas. Vamos analisar a expressão a sangue frio.
O homicídio, por uma razão, é tão repulsivo para mim quanto tenho certeza que é também para vocês. Mas há ocasiões em que os homicídios são cometidos, pelo menos, por motivos que podemos compreender. Digamos que alguém com uma arma esteja ameaçando um ente amado, um filho, marido ou mulher. Se a pessoa está armada, pode puxar o gatilho a fim de salvar a vida do ente amado. Vocês e eu podemos não justificar esse tipo de coisa, mas pelo menos podemos compreender. Vamos verificar outro exemplo. Se um de vocês fosse subitamente despertado no meio da noite por um intruso ameaçando sua vida, se tivesse a oportunidade de matá-lo para se salvar, e se assim o fizesse, bom, acho que todos podemos compreender que estas coisas acontecem, e isso não nos transformaria em criminosos desesperados ou pessoas malignas, não é mesmo? Foi algo que fizemos no impulso do momento. A voz de Silva tornou-se áspera. Mas homicídio a sangue frio é algo muito diferente. Tirar a vida de outro ser humano sem a desculpa de quaisquer sentimentos ou paixões, fazê-lo por dinheiro, tóxicos ou pelo puro prazer de matar. Ele estava deliberadamente predispondo o júri, mas não estava passando dos limites, a fim de que não houvesse qualquer possibilidade de alegar erro de direito, que levasse à nulidade do processo. Jennifer observou os rostos dos jurados. Não podia haver qualquer dúvida de que Robert de Silva os dominava. Eles estavam concordando com cada palavra que o promotor dizia. Sacudiam a cabeça, assentiam, franziam o rosto. Só faltava aplaudirem-no. De Silva era como um maestro e o júri era a sua orquestra. Jennifer nunca vira nada igual. Cada vez que o promotor distrital mencionava o nome de Abraham Wilson, e ele o fazia quase em todas as frases, o júri automaticamente olhava para o réu. Jennifer avisar Wilson a não olhar para o júri. Advertira-o incontáveis vezes que olhasse para qualquer lugar da sala, menos para os jurados, porque o ar de desafio que ele irradiava era irritante. Mas Jennifer descobriu agora horrorizada que os olhos de Abraham Wilson estavam fixados nos jurados, e ele parecia destilar agressão. Jennifer disse em voz baixa, Abraham. Ele não se virou. O promotor distrital estava terminando a fala inicial. A Bíblia diz, olho por olho, dente por dente. Isso é vingança. O Estado não está clamando por vingança. Está querendo apenas justiça. Justiça para o pobre coitado a quem Abraham Wilson assassinou a sangue frio. A sangue frio. Obrigado. O promotor distrital voltou a sentar. Ao levantar-se para falar, Jennifer pôde sentir a hostilidade e impaciência do júri. Lera em livros como os advogados eram capazes de ler a mente dos jurados e sempre fora cética. Mas não era mais. A mensagem do júri chegava-lhe com a maior clareza. Já haviam decidido que o cliente dela era culpado e estavam impacientes, porque Jennifer estava lhes desperdiçando tempo, mantendo-os no tribunal, quando poderiam estar fazendo coisas mais importantes. Conforme ressaltara o amigo promotor distrital, Jennifer e Abraham Wilson eram os inimigos. Jennifer respirou fundo e disse, com permissão do meritíssimo juiz, ela virou-se para os jurados. Senhoras e senhores,
A razão para termos tribunais, o motivo para estarmos todos aqui hoje, é porque a lei, em sua sabedoria, sabe que há sempre dois lados em cada caso. Escutando o ataque do promotor distrital a meu cliente, escutando-o proclamar meu cliente culpado sem o benefício de um veredito do júri, o veredito de vocês, não se haveria de pensar assim. Jennifer contemplou os rostos dos jurados em busca de um indício de simpatia ou apoio, nada encontrou, e forçou-se a continuar. O promotor distrital usou várias vezes a frase Abraham Wilson é culpado. Isso é uma mentira. O juiz Waldman lhes dirá que nenhum réu é culpado até que um juiz ou um júri assim o proclame. É para determinar que estamos todos aqui, não é mesmo? Abraham Wilson foi acusado de assassinar um companheiro de prisão em Sing Sing, mas Abraham Wilson não matou por dinheiro ou por tóxicos. Matou para salvar a própria vida. Devem estar lembrados dos exemplos perfeitos que o promotor distrital usou quando explicou a diferença entre matar a sangue frio e no impulso de um momento. Matar no impulso é quando se está protegendo alguém a quem se ama ou defendendo a própria vida. Abraham Wilson matou em legítima defesa e lhes garanto que qualquer dos presentes neste tribunal, em circunstâncias idênticas, teria feito exatamente a mesma coisa. O promotor distrital e eu concordamos num ponto. Todo homem tem o direito de defender a própria vida. Se Abraham Wilson não agisse exatamente como fez, estaria agora morto. A voz de Jennifer estava ressoando de sinceridade. Esquecer o nervosismo na paixão de sua convicção. Peço a cada um de vocês que não se esqueça de uma coisa. Pelas leis deste Estado, a promotoria deve provar acima e além de qualquer dúvida razoável que o ato de matar não foi cometido em legítima defesa. E antes que este julgamento esteja concluído, vamos apresentar provas sólidas de que Raymond Thorpe foi morto a fim de impedir que assassinasse meu cliente. Obrigada. O desfile das testemunhas do Estado começou. Robert de Silva não deixara escapar uma única oportunidade. As testemunhas do caráter da vítima, Raymond Thorpe, incluíam um ministro religioso, guardas da prisão e outros presos. Um a um, eles ocuparam o banco das testemunhas e proclamaram o caráter excelente e a disposição pacífica do morto. Cada vez que acabava com uma testemunha, o promotor distrital virava-se para Jennifer e dizia: a testemunha é sua. E a cada vez Jennifer respondia: não tenho perguntas a fazer. Ela sabia que não adiantava tentar desacreditar as testemunhas de caráter. Quando acabassem, qualquer um poderia pensar que era um erro lamentável não conceder canonização a Raymond Thorpe. Os guardas, cuidadosamente preparados por Robert de Silva, declararam que Thorpe fora um preso exemplar, que vivia em Sing Sing a cometer boas ações, concentrado exclusivamente em ajudar seus semelhantes. O fato de Raymond Thorpe ser um assaltante de banco e estuprador condenado era simplesmente uma pequena mácula num caráter afora isto perfeito. O que prejudicou consideravelmente a defesa já fraca de Jennifer foi a descrição física de Raymond Thorpe. Era um homem magro
em torno de 1,70 de altura. Robert de Silva reprisou esse fato e não deixou que os jurados o esquecessem. Fez uma descrição vigorosa de como Abraham Wilson atacara violentamente o homem menor, esmagando a cabeça de Thorpe contra um muro de concreto e matando-o instantaneamente no pátio de exercício. Enquanto de Silva falava, os olhos dos jurados estavam fixados no vulto gigantesco do réu sentado à mesa, fazendo com que todos nas proximidades parecessem anões. O promotor distrital estava dizendo: provavelmente nunca saberemos o que levou Abraham Wilson a atacar este homenzinho inofensivo e indefeso. Jennifer sentiu que o coração disparava subitamente. Uma palavra que de Silva dissera lhe proporcionava a oportunidade de que precisava. Podemos nunca conhecer o motivo para o ataque furioso do réu, mas uma coisa sabemos, senhoras e senhores, não foi porque o homem assassinado constituísse uma ameaça para Abraham Wilson. Legítima defesa? Ele virou-se para o juiz Waldman. Meritíssimo, pode fazer o favor de determinar que o réu fique de pé? O juiz Waldman olhou para Jennifer. A defesa tem alguma objeção? Jennifer tinha uma ideia do que estava para acontecer, mas sabia que qualquer objeção sua seria prejudicial. Não, meritíssimo. O juiz Waldman disse: o réu quer fazer o favor de ficar de pé? Abraham Wilson continuou sentado com uma expressão de desafio, mas acabou se levantando lentamente, revelando toda a sua altura, acima de 1,90 m. De Silva prosseguiu: há um funcionário deste tribunal, Mr. Gallin, que tem em torno de 1,70 m a altura da vítima Raymond Thorpe. Mr. Gallin, pode fazer o favor de levantar e postar-se ao lado do réu? O funcionário do tribunal aproximou-se de Abraham Wilson e parou ao lado dele. O contraste entre os dois homens era ridículo. Jennifer sabia que fora novamente envolvida, mas nada podia fazer. A impressão visual nunca podia ser apagada. O promotor distrital ficou olhando para os dois homens por um momento e depois disse para o júri em voz baixa, quase um sussurro: legítima defesa? O julgamento estava indo pior do que Jennifer imaginara em seus mais terríveis pesadelos. Podia sentir a ansiedade do júri para que o julgamento terminasse o mais depressa possível, a fim de apresentar o veredito de culpado. Ken Bailey estava sentado entre os espectadores. Durante um recesso, Jennifer teve uma oportunidade de trocar algumas palavras com ele. Não é um caso fácil, comentou Ken. Eu gostaria que você não tivesse King Kong como cliente. Só olhar para ele já é suficiente para deixar qualquer um apavorado. Ele não pode evitar. Como na velha piada, poderia pelo menos ter ficado em casa. Como você e o nosso prezado promotor distrital estão se dando? Jennifer deu-lhe uma risada forçada. Mr. de Silva mandou-me um recado esta manhã. Pretende me afastar para sempre da advocacia. Depois que terminou o desfile de testemunhas da promotoria e de Silva suspendeu sua argumentação, Jennifer levantou-se e disse: eu gostaria de convocar Howard Patterson para o banco das testemunhas. O assistente do diretor de Sing Sing levantou-se relutantemente e encaminhou-se para o banco das testemunhas, com todos os olhos fixados nele. Robert de Silva observava atentamente enquanto Patterson prestava o juramento. A mente de Silva estava em disparado,
calculando todas as possibilidades. Ele sabia que vencera o caso, já estava com o discurso de vitória preparado. Jennifer estava falando à testemunha. Pode fazer o favor de informar ao júri os seus antecedentes, Mr. Patterson? O promotor distrital de Silva levantou-se bruscamente. O Estado dispensa os antecedentes da testemunha a fim de poupar tempo, informando que Mr. Patterson é o assistente do diretor de Sing Sing. Obrigada, disse Jennifer. Creio que o júri deve ser também informado de que Mr. Patterson teve de ser intimado a comparecer a este tribunal hoje. Está aqui como uma testemunha hostil. Jennifer virou-se para Patterson. Quando lhe pedi que se apresentasse voluntariamente e testemunhasse por conta de meu cliente, não é verdade que recusou? É sim. Poderia explicar ao júri por que teve de ser intimado a comparecer? Com o maior prazer. Venho lidando com homens como Abraham Wilson por toda a minha vida. Eles são arruaceiros natos. Robert de Silva estava se inclinando para a frente, sorrindo, os olhos contemplando os rostos dos jurados, e sussurrou para um assistente: observe ela se enforcar. Jennifer disse: Mr. Patterson, Abraham Wilson não está em julgamento aqui por ser um arruaceiro. Está em julgamento por sua vida. Não estaria disposto a ajudar um semelhante que foi injustamente acusado de um crime capital? Se ele fosse injustamente acusado, claro que sim. A ênfase no injustamente provocou um olhar de cumplicidade dos jurados. Já houve assassinatos na prisão antes deste caso, não é mesmo? Quando se tranca centenas de homens violentos num ambiente artificial, é inevitável que surjam muitas hostilidades, assim sendo. Apenas sim ou não, por favor, Mr. Patterson, sim. Entre os assassinatos que ocorreram na sua época, diria que houve uma variedade de motivos? Acho que sim, às vezes. Sim ou não, por favor, sim. A legítima defesa, por acaso, foi motivo alguma vez desses assassinatos? Houve ocasiões, ele viu a expressão no rosto de Jennifer, sim. Portanto, baseado na sua vasta experiência, não é possível que Abraham Wilson estivesse, na verdade, defendendo a própria vida quando matou Raymond Thorpe? Não creio que. Perguntei se é possível, sim ou não. É altamente improvável, disse Patterson obstinadamente. Jennifer virou-se para o juiz Waldman. Meritíssimo, pode fazer o favor de ordenar a testemunha que responda à pergunta? O juiz Waldman virou-se para Howard Patterson. A testemunha deve responder à pergunta sim. Mas o fato de que toda a atitude dele dizia não foi devidamente registrado pelo júri. Jennifer disse: com permissão deste tribunal, gostaria de dizer agora que intimei a testemunha a trazer algum material que desejo apresentar como prova. O promotor distrital levantou-se. Que espécie de material? Um material que irá comprovar a nossa alegação de legítima defesa. Objeção, meritíssimo. O que está objetando? Indagou Jennifer. Ainda nem viu o material? O juiz Waldman disse: o tribunal vai se abster de qualquer decisão até ver o material. A vida de um homem está em jogo. O réu tem direito a apresentar todas as provas que puder.
Obrigada, meritíssimo. Jennifer virou-se novamente para Howard Patterson e perguntou: trouxe o material? Ele assentiu, os lábios contraídos. Trouxe sim, mas estou fazendo isto sob protesto. Creio que já deixou isso bem claro, Mr. Patterson. Podemos ver o material, por favor? Howard Patterson olhou para um homem com o uniforme de guarda da prisão, que estava sentado entre os espectadores. Acenou-lhe com a cabeça. O guarda levantou-se e adiantou, carregando uma caixa de madeira coberta. Jennifer pegou a caixa. A defesa gostaria de apresentar este material como prova a meritíssimo. O que é isso? Indagou de Silva. É o que chamam de uma caixa de brinquedos. Houve risos abafados entre os espectadores. O juiz Waldman olhou para Jennifer e disse lentamente: falou em caixa de brinquedos. O que há na caixa, Miss Parker? Armas. Armas que foram feitas em Sing Sing pelos presos com o objetivo de objeção. O promotor distrital estava de pé, a voz era um rugido. Avançou rapidamente para a bancada. Estou disposto a ser tolerante com a inexperiência da minha colega, meritíssimo, mas se ela tenciona praticar advocacia criminal, então sugiro que estude as regras básicas relativas às provas. Não há nenhuma prova ligando qualquer coisa que haja nesta chamada caixa de brinquedos com o caso que está sendo julgado neste tribunal. Esta caixa prova... Não prova nada. A voz do promotor distrital era fulminante. Ele virou-se para o juiz Waldman. O Estado apresenta objeção a esta prova como sendo imaterial e irrelevante. Objeção deferida. E Jennifer ficou imóvel, assistindo atônita toda a sua argumentação desmoronar. Tudo estava contra ela. O juiz, o júri de Silva, a prova. Seu cliente ia para a cadeira elétrica, a menos que... Jennifer respirou fundo. Meritíssimo, esta prova é absolutamente vital para a nossa defesa. Acho que... O juiz Waldman não a deixou continuar. Miss Parker, este tribunal não tem tempo nem disposição para dar-lhe instruções sobre a lei, mas o promotor distrital está absolutamente certo. Antes de entrar neste tribunal, deveria ter tomado conhecimento das regras básicas que regem a apresentação de provas. A primeira regra é de que não pode apresentar provas que não tenham sido devidamente preparadas. Não há nada nos autos sobre a possibilidade da vítima estar ou não armada. Portanto, a questão destas armas torna-se estranha a este caso. Seu pedido está indeferido. Jennifer sentiu que o sangue afluía ao rosto. Desculpe, meritíssimo, mas não é alheia ao caso, disse ela teimosamente. Já chega. Pode apresentar uma petição de impugnação. Não quero apresentar uma impugnação, meritíssimo. Está negando ao meu cliente os direitos que ele possui. Miss Parker, se insistir, vou indiciá-la por desacato ao tribunal. Não me importo com o que possa fazer comigo. Tudo foi devidamente preparado para a apresentação desta prova. O próprio promotor distrital encarregou-se de preparar. De Silva protestou. O quê? Eu nunca... Jennifer virou-se para o estenógrafo do tribunal. Pode fazer o favor de ler a declaração de Mr. de Silva, começando com a frase, abre aspas, provavelmente nunca saberemos o que levou Abraham Wilson a atacar, fecha aspas.
O promotor distrital virou-se para o juiz Waldman. Meritíssimo vai permitir? O juiz Waldman levantou a mão virando-se para Jennifer. Este tribunal não precisa que lhe explique a lei, Miss Parker. Quando este julgamento terminar, será indiciada por desacato ao tribunal. E como este é um caso de pena capital, vou ouvi-la. Ele virou-se para o estenógrafo do tribunal. Pode fazer a leitura. O estenógrafo do tribunal virou algumas páginas e começou a ler. Provavelmente nunca saberemos o que levou Abraham Wilson a atacar este homenzinho inofensivo e indefeso. Jennifer interrompeu-o. Já é suficiente, obrigada. Ela olhou para Robert de Silva e disse lentamente: são as suas palavras, Mr. de Silva. Provavelmente nunca saberemos o que levou Abraham Wilson a atacar este homenzinho inofensivo e indefeso. Ela virou-se para o juiz Waldman. A palavra fundamental, meritíssimo, é indefeso. Como o próprio promotor distrital declarou ao júri que a vítima estava indefesa, deixou-nos aberto o caminho para alegar que a vítima podia não estar indefesa, que podia, na verdade, estar empunhando uma arma. O que quer que seja apresentado em relação a isso é admissível como prova. Houve um longo silêncio. O juiz Waldman finalmente virou-se para Robert de Silva. Miss Parker tem um argumento válido, deixou o caminho aberto. Robert de Silva fitava-o com uma expressão de incredulidade, mas apenas o tribunal vai permitir que o material seja apresentado como prova A. Jennifer respirou fundo agradecida. Obrigada, meritíssimo. Ela suspendeu a caixa de madeira e virou-se para o júri. Senhoras e senhores, em sua fala final, o promotor distrital vai lhes dizer que o material desta caixa que estão prestes a ver não constitui uma prova direta e estará correto. Vai lhes dizer também que não há nada para ligar qualquer destas armas à vítima e estará correto. Estou apresentando esta prova por outro motivo. Há dias que estão ouvindo como o impiedoso e arruaceiro réu, que tem mais de 1,90 m de altura, atacou sem razão Raymond Thorpe, que não chegava a ter 1,70 m de altura. A imagem que lhes foi pintada com tanto cuidado e falsamente pela acusação é a de um assassino sádico que matou um companheiro de prisão sem razão. Mas perguntem a si mesmos, não há sempre algum motivo? Ganância, ódio, luxúria, alguma coisa? Creio firmemente e estou apostando a vida de meu cliente nesta convicção que houve um motivo para a morte. O único motivo que justifica matar alguém, como o próprio promotor distrital ressaltou, é a legítima defesa. Um homem lutando para proteger a própria vida. Ouviram Howard Patterson declarar em seu depoimento que, em sua época, ocorreram assassinatos na prisão que os presos fabricam armas letais. Isso significa que era possível que Raymond Thorpe estivesse munido de uma arma assim, que na verdade era ele quem estava atacando o réu, e que o réu, tentando se defender, foi obrigado a matá-lo em legítima defesa. Se decidirem que Abraham Wilson, impiedosamente e sem ter absolutamente qualquer motivo,
matou Raymond Thorpe, então devem dar um veredito de culpado nos termos da acusação. Mas, se depois de verem esta prova tiverem uma dúvida razoável em suas mentes, então estarão na obrigação de apresentarem um veredito de não culpado. A caixa coberta estava ficando pesada nas mãos dela. Quando vi esta caixa pela primeira vez, não pude acreditar no que via. Podem também achar difícil de acreditar, mas peço que se lembrem que foi trazida até aqui sob protesto pelo assistente do diretor de Sing Sing. Isto, senhoras e senhores, é uma coleção de armas confiscadas, fabricadas secretamente pelos presos em Sing Sing. Ao encaminhar-se para o reservado do júri, Jennifer pareceu cambalear e perder o equilíbrio. A caixa escapuliu de suas mãos, a tampa soltou-se e o conteúdo espalhou-se pelo chão. Houve exclamações de surpresa. Os jurados começaram a se levantar a fim de poderem ver melhor. Estavam contemplando uma horrenda coleção de armas que se derramara da caixa. Havia quase uma centena de todos os tamanhos, tipos e formatos. Eram machadinhas improvisadas e facões, estiletes e tesouras de aparência mortífera, com as extremidades aguçadas, porretes, até mesmo um cutelo. Havia arames finos com cabos de madeira, usados para estrangular, um furador de gelo afiado, um machete. Espectadores e repórteres estavam agora de pé, inclinando-se para observar melhor o arsenal espalhado pelo chão. O juiz Waldman estava batendo furiosamente com seu martelo para impor alguma ordem. Ele olhou para Jennifer com uma expressão que ela não pôde decifrar. Um funcionário do tribunal adiantou-se rapidamente para recolher as armas. Jennifer acenou-lhe para que se afastasse. Obrigada, mas pode deixar que cuido disso. Enquanto os jurados e espectadores observavam, Jennifer ficou de joelhos e começou a recolher as armas, largando-as de volta na caixa. Trabalhava lentamente, pegando as armas cautelosamente, contemplando cada uma sem qualquer expressão, antes de largá-la na caixa. Os jurados haviam sentado novamente, mas observavam atentamente cada movimento dela. Jennifer levou 5 minutos para recolher todas as armas, enquanto o promotor distrital de Silva permanecia sentado furioso. Quando Jennifer tornou a guardar na caixa a última arma do arsenal mortífero, levantou-se lentamente, olhou para Patterson, depois virou-se e disse para de Silva: "A testemunha é sua." Já era tarde demais para reparar os danos causados, e o promotor distrital limitou-se a dizer: "Não tenho perguntas a fazer. Neste caso, eu gostaria de chamar Abraham Wilson para o banco das testemunhas."